ESG, diversidade, esse é o assunto de hoje do Café Corporativo e a convidada é muito especial. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Café Corporativo aqui no canal 25, hoje com a Ju Ferreira, nossa ex-colega de trabalho. Seja bem-vinda, Ju Ferreira. Então, eu tava com saudade de vir para cá, viu, Guina? Obrigada pelo convite. Amo estar aqui no canal 25 e no Café Corporativo. Aliás, você chegou no canal 25 através do Café Corporativo, né? Já faz, acho que é a primeira vez que eu vim aqui, faz 4 anos. Pois é, a gente era quase adolescente na época, né? Faz tempo é que a já. gente começou com 12, tá, gente? Tá bom, muito bom, muito bom. Bom, a Ju Ferreira, para quem não conhece ainda, ela é a minha parceira de 4 em Pauta, né? Trabalha comigo lá no 4 em Pauta, mas aqui no canal 25 também ela já foi apresentadora do programa Fala Caju, né? Que tinha um cajuzinho, né? Que é essa brincadeira, né? Fala Caju, não é isso? Isso, é isso. Pois é. E é uma pessoa que fala sobre diversos assuntos, entre eles é uma especialista em ESG. Fala um pouquinho pra gente o que é essa sigla ESG, Ju? ESG, Gui, né, é o seguinte, foi criado, né, como uma série de indicadores para ver como a empresa entrega resultado que não é só financeiro, mas também de impacto positivo para o meio ambiente. Então, o ESG ele significa environmental, então a parte de meio ambiente, para a sociedade. Então, a segunda letra ali da sigla, que é o S, que é o social, e governance, que é a parte de governança, que tem a ver com os indicadores econômicos, mas também tem a ver com indicadores de ética, de transparência e de comunicação melhor com a comunidade e etc. E com a estrutura empresarial, né? Exatamente, também tem. Muito bom. E quando a gente fala em ESG, a gente está falando uma série de fatores, né? Quase como se fosse uma cartilha empresarial. Faz sentido isso, Ju? Faz, acho que tem a ver, sim. Acho que é uma boa maneira de explicar. Na verdade é o seguinte, assim, a gente via negócios via empresas fazendo negócios de uma forma que às vezes prejudicava o meio ambiente ou às vezes não promovia o bem-estar social das comunidades. E até algum pouco tempo atrás isso era considerado normal e comum. Mas hoje em dia, tanto o mercado, quanto as regulações governamentais, quanto a própria estrutura das empresas tem buscado fazer diferente. E aí o ESG vem exatamente como uma cartilha ou como uma série de indicadores mesmo, ou de normas ou de parâmetros aí para você seguir, para você buscar esse impacto positivo. Antes a empresa boa era a empresa lucrativa, né? Aquela empresa que chegava no final do período e tinha lucro. Hoje a gente já entende que a empresa precisa também cuidar de toda a sociedade, né? Aquilo que a gente chama de stakeholders, ou seja, cuidar da saúde do trabalhador, do meio ambiente, é isso? Isso, é exatamente isso, assim, essa questão do capitalismo, né, assim, que até o capitalismo tem mudado, né, porque antigamente o capitalismo, que é a empresa simplesmente dar lucro, era o que era buscado pela maior parte das companhias no mundo. Hoje em dia a gente tem praticado, ou tem buscado, muitas empresas têm buscado mais o que a gente chama de capitalismo consciente ou capitalismo de stakeholders, né? Que os stakeholders são as partes interessadas. E o que isso quer dizer? Quer dizer que sim, você precisa gerar lucro, mas sem causar impacto para o ambiente ou para a sociedade, para as comunidades. E aí, assim,
tem implicações práticas, né? Assim, por exemplo, eu vinha pra cá pensando, porque eu tô usando maquiagem, né? Mulher usa maquiagem em geral, assim, né? Pra dar uma rebocada aqui nas olheiras. E hoje em dia não é mais aceitável que você produza uma maquiagem que pode ter uma qualidade maravilhosa e gere lucro para sua empresa, mas que essa maquiagem, por exemplo, seja testada em animais. Ou que polua, ou que faça uso de materiais naturais. Então, se for, por exemplo, alguma coisa que use elementos naturais aí, e que esses insumos não sejam comprados de forma responsável, porque isso pode prejudicar a comunidade, dependendo de onde você está tirando, de onde você está extraindo, etc. Então, tem uma série de fatores aí que não tem a ver só com o ambiente, né? Muita gente fala de sustentabilidade, de ESG e pensa só no meio ambiente, mas não é só isso, é uma questão também social, é uma questão também de impacto para comunidades e para as pessoas. E o mercado tem buscado muito isso hoje, né? Hoje em dia você vai comprar um cosmético e não é mais aceitável cosméticos que são testados em animais, por exemplo. Então não é só a questão de poluição ambiental. Eu achei interessante, né? Agora, recentemente, talvez aí há 15 dias atrás, nós tivemos aquele problema lá no litoral norte, né? O problema das chuvas, que não foi só São Paulo, né? Santa Catarina. Nós que estamos aqui em São Paulo, nosso público não é só daqui, mas enfim, nós que estamos aqui, a gente ouviu mais falar a respeito de São Sebastião, mas tem problema em Santa Catarina, numa série de lugares. E algumas empresas colocaram todo o seu staff à disposição para ajudar, né? Foi o caso de empresas grandes, como Porto Seguro, como a EMS, e pequenas empresas também. Nós tivemos a informação de um pequeno restaurante em São Sebastião que abriu as portas para a comunidade e falou, olha, vem aqui que a gente vai fornecer alimento. Quer dizer, isso também impacta positivo a sociedade, não é verdade? Então não é só o impacto negativo no sentido de não correr esse risco, mas sim também de poder oferecer para a sociedade algo que talvez não estivesse no escopo, que você não tivesse obrigação. Faz sentido, Ju? Isso tem bastante a ver com a geração de impacto positivo, ela não se dá só por você não poluir, por exemplo, ou não causar dano, mas também por você criar situações aí de gerar ganhos comuns para a comunidade, para outras pessoas, para pessoas que sejam inclusive seus consumidores ou que não sejam seus consumidores, né? Então, tem toda essa, tem uma série de formas de fazer isso acontecer. Você acredita que quando uma empresa faz isso, ela também dita uma tendência de mercado? Ah, certamente. Você acha que outras empresas copiam esses exemplos positivos? Certamente, acho que sim, acho que certamente. Isso acaba sendo um ciclo positivo, né? Um ciclo virtuoso aí, porque o próprio mercado, né? Os próprios consumidores vão dando mais valor para determinada marca, porque ela faz alguma coisa diferente, né? Então a gente vê que as marcas que, por exemplo, apoiam comunidades ou que, por exemplo, apoiam grupos de pessoas, né? Então, antes de começar o programa, a gente estava aqui falando sobre inclusão e diversidade, a parte de mulheres. Então, empresas que apoiam esse tipo de iniciativa acabam tendo mais valor percebido no mercado. E aí, por conta disso, as outras empresas acabam copiando, ou acabam correndo atrás, né? Para também chegar lá e também ter esse valor percebido. Né? Curiosamente, hoje, né, dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher. Isso. E essa semana toda aí a gente vai ficar falando sobre isso, né? Não só essa semana, como no mês de março, de uma maneira geral, ele ficou tematizado. E, inclusive, gostaria de dedicar esse nosso segundo bloco, então, e esse que vem daqui a pouco, depois do intervalo, a falar mais a respeito dessa presença feminina e o quanto que isso é uma evolução, né, para a sociedade. Acho que faz sentido isso que eu estou falando, né? Sim, sim. Acho que esse movimento também de inclusão, né, e de aumento da diversidade de pessoas e de ideias em empresas, em espaços de poder, tem sido bem relevante, né? Uma tendência. Então vamos fazer uma coisa, vamos antecipar um pouquinho o intervalinho, a gente bom. já traz o Pelegrino aqui para falar de segurança e na volta a gente fala mais então da presença da mulher nesse mercado, inclusive em mercados que eram mais, como que se fala assim, tinha mais forte a presença masculina. Pode ser, Ju? Pode sim. Então vamos lá, vem aí o Grupo Ethics falar com a gente.
Saudações, pessoal! A dica de segurança de hoje é a proteção do sistema de áudio e vídeo dos seus computadores, principalmente notebooks. Mantenha sempre, ao ligar o equipamento, o sistema de áudio e imagem do equipamento travado, somente o liberando quando for entrar em salas digitais, chats e videoconferências. Aos mais precavidos, mantenha uma fita isolante fechando a câmera do equipamento, cobrindo-o totalmente. Outro ponto importante é usar várias senhas diferentes e fortes de difícil memorização para cada um dos aplicativos utilizados corriqueiramente. E sempre use sites e aplicativos com procedência confiável. Eu sou Valdemar Pellegrino Júnior, CEO do Grupo Ethics, e guie-se por nossa estrela. Grupo Ethics, há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilities e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilities, limpeza. Grupo Ethics, guie-se por nossa estrela. Segundo bloco aqui do nosso Café Corporativo, hoje com a Ju Ferreira, que vem falar a respeito de ESG e também dessa diversidade que está contida nesse ESG. Antes da gente entrar nessa questão então da mulher, que a gente prometeu agora no primeiro bloco, eu já te entrevistei algumas vezes, trabalho contigo já pelo menos uns 4 anos, né, Ju? A gente começou a desenvolver algum trabalho juntos, acho que foi em 2019, mais ou menos, e enfim, agora pelo menos há 1 ano no 4 em Pauta. Eu não tinha ainda falado tanto sobre ESG contigo. Isso é uma demanda que você vem trazendo agora mais recente? Na verdade, assim, eu acho que é até legal falar para quem está em casa, né? Porque as pessoas já me conhecem falando sobre transformação de pessoas, né? Sobre transformação de empresas, mas muito focado no desenvolvimento pessoal. E eu acho que isso é uma expansão dessa ideia, né? Porque o meu objetivo realmente na vida é mudar o mundo, é um objetivo pequenininho, né? Então, eu acho que o ESG ele é essa expansão que traz, além, né, do que a pessoa pode fazer em desenvolvimento próprio, o que as empresas podem fazer, o que os governos podem fazer, o que cada um de nós pode fazer para trazer um futuro, né, e transformar o futuro num futuro melhor. Até porque, assim, essa questão de mudar o mundo que você está falando, eu acredito muito na relação entre o microcosmo e o macrocosmo, né? Então, para falar de uma forma mais fácil, eu acredito que ninguém muda nada grande se não mudar interno primeiro, se não mudar aquela sua comunidade primeiro, se não mudar a sua casa antes, né? É isso? Eu acho que eu começo sempre falando sobre essa questão da transformação pessoal, porque eu acredito muito que isso vai impactar o futuro das empresas, o futuro dos negócios, o futuro do mercado e o futuro realmente do planeta, né? Mas, para além disso, né, depois que você faz essa mudança pessoal, eu acho que tem algumas outras coisas que a gente pode fazer para mudar as nossas comunidades, as nossas empresas, a nossa sociedade. Por consequência, o mundo, né? Porque quando a gente muda as pessoas, o mundo é feito de pessoas, né? Quando você muda as pessoas, você consequentemente... E precisamos ter cada vez mais pessoas que queiram mudar, né? Que queiram, pessoas que queiram dar bons exemplos, não é isso? A gente, na verdade, está mudando o tempo todo, né, Guina? A diferença é se você está indo para o lado que você quer ir ou não. Ou para um lado bom ou ruim. Essa é que é a grande diferença. Então, quando você faz um trabalho de planejar a sua mudança, de fazer as coisas do jeito que você quer, né, e de se encaminhar para uma direção que você considera positiva, você vai mudar para o lado que você quer, para um lado bom, para um lado de eventualmente dar exemplos ou de eventualmente mudar a sua comunidade e o mundo. Mas mudando, todo mundo tá, né? A última vez que eu vim aqui, você tinha menos cabelo branco, por exemplo. Já tá, né? Tá bem branquinho aqui, todo né? dia a gente tá mudando. Cabelo branco eu não vou dizer que eu tenha, né?
Mas barbinha branca tá, né, clareou o negócio aqui. Mas agora, falando nessa mudança aí, eu brinco muito com isso, mas é sério. Falando numa mudança assim que levou mais tempo, né? Eu sou da década de 70, sou nascido na década de 70. E lá na década de 70, Ju, mulher trabalhava em casa. Era raro ela sair de casa para trabalhar. E quando o fazia, eram algumas profissões específicas. Enfermeira, professora, né? Costureira, enfim, cozinheira. Não tinha muito mais do que isso. Era difícil ter uma mulher, não que essas profissões não sejam num patamar mais elevado, não se trata disso, são também, mas era difícil ter uma mulher em diretoria. Era difícil você ter uma mulher na construção civil. Era difícil você ter uma mulher em cargos de engenharia, por exemplo, né? Até porque elas não estudavam isso. E digo até mais, a mulher pouco estudava, ela não tinha acesso. Porque a família não via com bons olhos a mulher estudar muito, né? E hoje, 50 anos depois, né, a gente vê a mulher em todas as esferas da sociedade. Não sei se ainda é do jeito que deveria ser, mas o quanto que isso traz benefícios para a sociedade em geral, inclusive para o homem. Olha, eu acho muito bacana você estar fazendo esse relato, porque realmente se a gente parar para pensar que há 50 anos atrás, que não é nem tanto tempo assim, considerando a história do mundo, né? Haja vista que eu sou jovem, né? Haja vista que você é bastante tá jovem. Certo. Isso mudou, né, e avançou muito rapidamente, mas ainda não na medida que a gente precisa disso. Por que isso traz benefícios? Uma série de razões. O nosso último Café Corporativo, inclusive, eu vim falando só desse tema, né? Sobre essa questão de liderança feminina e dessa mudança, né? Desse aumento da diversidade nas empresas, mas ainda a falta de inclusão das mulheres nas esferas de poder, que são os cargos de diretoria, né, de gestão, os cargos que são governamentais, por exemplo. Então, você tem ainda poucas mulheres na Câmara, no Senado, nos governos, etc. Então, isso traz muitos benefícios para a sociedade. Primeiro, porque a mulher é mais da metade da sociedade e participa de muitas decisões de compra. Né? Então, quando você fala em tem uma empresa, tem uma mulher num espaço de poder, você está representando melhor, inclusive, os seus consumidores. Né? Então, quando você representa melhor os seus consumidores, você vai conseguir trazer demandas mais legítimas para aquele produto, para o que o seu mercado precisa e quer. Você tem mais exemplo. percepção. Você tem mais percepção. Outro motivo, e esse foi um motivo que assim, alguns institutos de pesquisa, algumas universidades viram antes, mas hoje várias empresas também enxergam, é que a mulher tem características e competências que são mais favoráveis para cargos de liderança, por exemplo. Então, algumas características como, por exemplo, essa colaboração, você ser mais inspirador do que ordenar coisas para as pessoas, essa percepção mesmo, a questão de você conseguir perceber coisas num espectro mais amplo. Então, tem uma série de características da mulher que trazem não só a diversidade de pessoas, não é só assim, estou colocando uma mulher aqui porque eu quero aparecer bem na foto. Sim, porque eu quero equilibrar o número. Eu quero equilibrar o número, mas é porque essa diversidade de ideias, de maneiras de ver o mundo, de formas de se relacionar, de se conectar, de colaborar, isso traz uma vibração diferente para a empresa, traz realmente um benefício visível para a empresa em termos de conexões, de ideias, de inovação, de relacionamentos. E você acha que quando essa mulher ela entra no mercado de trabalho, em especial nessas esferas mais decisórias, ela também ela contribui com a ideia do ESG?
Isso é parte do ESG, tá? Então, assim, a parte do que é o S lá, a parte social, ela tem muito a ver com a inclusão. Então, a inclusão social, você promover bem-estar e prosperidade para as comunidades, para a sociedade. E aí fala-se, inclusive, em específico sobre essas comunidades que são hoje, que têm menos acesso, que ainda hoje têm menos acesso a oportunidades, como as mulheres, como hoje os negros, as pessoas de comunidades que são socialmente e economicamente vulneráveis. Então, incluir mulheres é parte da cartilha ESG, da agenda ESG. Então, muitas empresas estão buscando um número, né? Estão buscando esse número para chegar lá nessas metas ESG, mas elas estão vendo que isso traz benefícios que não são só os benefícios de você atender a agenda ESG, né? Traz benefícios para o negócio como um todo. É interessante, né? Porque quando a empresa ela se põe a simplesmente cumprir um protocolo, já traz um benefício. O ideal seria que ela não só cumprisse o protocolo, mas se ela só cumprir o protocolo, já traz um benefício. Verdade. Não é verdade? Agora, quando a empresa começa a perceber, como você acabou de dizer, esses resultados, aí ela fala, opa, peraí, tem alguma coisa a mais que eu possa fazer aqui, deixa eu fazer de bom gosto, né? É verdade. Então, legal. E eu percebo, voltando a falar lá dos anos 80, né, quando eu comecei a trabalhar em imprensa nos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, eu era fotógrafo de jornal. A gente chamava, o nome correto disso é repórter fotográfico. Nós temos aqui o Gustavo, repórter cinematográfico. Naquela época não tinha mulher nessa área, não tinha. Porque esse era o sujeito que tinha que subir em cima de um muro para tirar uma foto, né? E as meninas eram tidas na época como se fossem pessoas mais frágeis, né? Hoje, quando você fala em reportagem fotográfica, tem muita mulher no mercado. E as fotos que as meninas fazem, elas têm visivelmente uma sensibilidade maior. Olha só que interessante isso, né, Ju? Eu acho que isso é um fato, né? A mulher traz um olhar diferente. Você comentou sobre a questão de que há algum tempo atrás não tinha mulher em algumas profissões, e não tinha mulher estudando algumas carreiras. Eu fiz engenharia nos anos 2000. E mesmo assim, na minha turma de 100 pessoas, tinha 3 meninas. Então, ainda assim, é uma mudança que acontece ainda de forma, né, assim, ainda temos passos a galgar. Vamos fazer uma coisinha, então. Olha, a gente vai chamar aqui o intervalo e vamos conversar um pouquinho com o Edivaldo. Na volta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto aí, tá bom? Tá bem. Vai lá, Edivaldo. Olá pessoal do Café Corporativo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre a polifarmácia. Polifarmácia é quando o idoso faz uso contínuo de mais de 5 medicamentos todos os dias. E isso pode fazer interação química, podemos ter problemas como alteração de pressão, podemos ter alteração até mesmo da glicemia ou até mesmo questões comportamentais do idoso. Então é muito importante seguir o horário, a prescrição correta e sempre que possível visite seu médico, faça uma reavaliação desses medicamentos de uso contínuo para minimizar danos. Espero ter ajudado de alguma forma e até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com a Ju Ferreira. Ju, a gente falava bastante agora, né, de ESG, participação da mulher, enfim. E terminamos agora falando em remuneração, que não é equivalente. Tá, e aí? O que a empresa pode fazer então? Qual é a atitude de uma pessoa que está no comando da empresa para ela poder levar a empresa dela para esse lado? Olha, acho que a primeira coisa é você buscar essas metas ESG, você buscar criar uma área ou criar iniciativas que sejam ligadas à questão da inclusão e da maior participação feminina, por exemplo, como a gente está falando aqui. Você pensar na sua área de recursos humanos, na sua área de pessoas, em incluir mais mulheres no momento da contratação e em buscar essa questão de você
conseguir a equidade, né, de pagamento e a equidade de oportunidades para as mulheres dentro da sua empresa. Em especial fazer tudo isso respeitando a diferença da mulher, né? Mulher tem filho, às vezes, com mais cuidados com a casa, né? Ela tem também toda aquela questão hormonal, aquele negócio do ciclo, isso precisa ser respeitado também, porque nós estamos falando de gente, né? Nós não estamos falando de máquinas, não é verdade? Precisamos de um outro programa para falar das diferenças das mulheres com dupla e tripla jornada, com filhos, porque agora eu tenho filhos, gente, tenho olheiras também. Eu preciso de um outro programa aqui para falar com você sobre isso. Nós trazemos, mas o importante é que a gente deixe já essa mensagenzinha aqui para o nosso público. Ju, obrigado por ter vindo. Obrigada por me convidar. Mais uma vez, né? E espero que venha muitas outras. Ah, gente, só me chamar que eu venho, tô facinha. Tá certo, o Café Corporativo fica por aqui e você fica em casa também com o nosso YouTube, que tem um acervo lá de quase 300 programas que você pode assistir e buscar informações, porque afinal, Café Corporativo é essa universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo, conte com a Polix.